Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui trazer uma palavra para a meditação de todos vocês, que está lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Essa palavra fala sobre Davi. Davi é muito interessante o que ele passou até chegar aonde Deus queria o colocar. Porque Davi tinha virtudes que o homem não via. E quando o profeta foi na casa dele para ungir ele como rei, muitos não aceitaram a decisão de Deus, porque conheciam Davi somente como um jovem e não conheciam Davi como o verdadeiro guerreiro que ele era. Os irmãos de Davi eram soldados, e aos olhos humanos eles eram muito mais capacitados do que Davi para poder ser rei. Mas Davi guerreava pelejas que talvez ninguém observasse que ele guerreava. Ele dava a sua vida pelo rebanho ao qual estava nas suas mãos. E essa passagem relata que quando Davi, enviado pelo seu pai a levar comida aos seus irmãos, ele se depara com uma cena que o deixou muito enfurecido, que era um gigante que afrontava o seu povo. E o pior disso tudo é que não tinha ninguém que pudesse enfrentar aquele gigante. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós enfrentamos na nossa vida guerras espirituais. E a guerra, ela está em vários estágios. O primeiro estágio que Davi enfrentou ao decidir guerrear com aquele gigante foi o tamanho. Muitos não queriam enfrentar aquele gigante devido ao seu tamanho. Às vezes um problema vem na nossa vida e nós não queremos enfrentar aquele problema justamente porque o problema parece ser grande demais aos nossos olhos. O segundo problema que Davi iria enfrentar ao batalhar contra aquele filisteu era a afronta. Porque se você ler o trecho da Bíblia, vai dizer que aquele gigante, ele tentou diminuir Davi, entrar no seu psicológico e dizer assim: quem é você para poder me enfrentar? Aleluia. É assim que o adversário quer lutar contra nós. Ele vai mostrar que ele parece ser grande demais. Ele vai tentar dizer que nós não temos capacidade de encararmos ele. E a terceira coisa são as armas. Aquele gigante, ele não só era grande, ele não só tinha um poder de persuasão grande, mas também ele tinha armas poderosas nas suas mãos para lutar contra Davi. Mas parece que Davi não observou nada disso e Davi burlou todas essas barreiras para enfrentar aquele gigante. Aos olhos humanos, Davi seria morto facilmente, porque eu acredito que ninguém tinha fé que Davi iria vencer o gigante. O adversário mostrou todas as armas que tinha e por isso ninguém quis enfrentá-lo. Mas por que então Davi quis enfrentar o gigante? E Davi não estava com uma espada, e Davi não estava com um escudo, e Davi não estava com uma lança. Davi apenas pegou um alforje
pegou 5 pedras e foi para enfrentar o gigante. Loucura? Não. O adversário apresentou a Davi todas as armas que ele tinha e desprezou a Davi. Mas ele não sabia que a pessoa que ele estava desprezando era um rei. Ele não sabia que a pessoa a qual ele desprezava, mesmo sendo pequeno, tinha uma capacidade dada por Deus, não pelos homens. O adversário buscou a Davi em todas as áreas materiais: o tamanho, a afronta, as armas. E ele mostrou todo o potencial que ele tinha, mas só que terreno. A coisa que moveu Davi a vencer o gigante não foram as armas materiais. Porque apesar de Davi estar vendo aquilo tudo, Davi falou para ele no versículo que nós lemos que ele vinha com escudo, com espada e com lança. Mas Davi em nenhum momento falou que ele ia pela força dele. Davi falou assim: mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi ele transferiu aquela peleja para um nível espiritual. No nível material, Davi não tinha nenhuma condição de ganhar do gigante. Mas no nível espiritual, o gigante não tinha nenhuma condição de ganhar de Davi. O gigante estava muito bem preparado fisicamente e materialmente. Porém, Davi tinha uma arma secreta. É essa palavra que eu gostaria de deixar para você nessa noite, ou nesse dia, ou nessa tarde. Que por mais que o adversário tenha armas contra você, Deus sempre vai te dar uma arma secreta. E essa arma secreta vai desestabilizar o seu inimigo. O inimigo olha para você e diz assim: talvez ele não possa vencer. Realmente, talvez você não possa vencer se você lutar com as suas armas. Mas se você fizer igual a Davi, Davi vai tirar ele e vai colocar Deus. E quando Davi coloca Deus, já não é mais Davi. Você vai ver que com apenas uma pedra, Davi derrota o gigante. Muito bem equipado, muito bem armado, ao qual ninguém teve a coragem de o enfrentar. Faça isso também. Com apenas a pedra de esquina, aquela pedra que foi rejeitada pelos homens, somente com essa pedra você vai enfrentar e vai vencer os gigantes que vão aparecer na sua vida. Eu deixo essa palavra para a meditação da igreja e que Deus possa abençoar grande e poderosamente o seu coração.